Fala pessoal, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo aí no Café com Day Trade, agora o canal renovado aí, alterado. A gente segue aí na luta, pedindo a vocês que nos sigam, se inscrevam, ative o sininho, caminhe o vídeo, tudo isso ajuda bastante, tá? Para quem não me conhece ainda, vou me apresentar aqui. Meu nome é Breno Brasil, sou aqui o criador de conteúdos do Café com Day Trade e aqui tá as nossas redes sociais, tá? O próprio canal e o Instagram, legal? Hoje nós vamos falar sobre essa questão da Venezuela. O que está rolando e o que a gente pode esperar agora e mais para frente. Quais são as perspectivas futuras aí após essa invasão de Donald Trump nesse final de semana, mais especificamente na madrugada do dia 3 de janeiro, ontem, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que trazer para vocês aqui, para a gente entender, a gente. Na verdade. Vai. Aqui, vou puxar aqui. Primeira coisa é isso aqui, ó. Ah, então, nós estamos falando aqui de uma produção de petróleo. Já beirou aí os 3 milhões e meio, passou até dos 3 milhões e meio de barris por dia e hoje não chega a um, né? Praticamente não chega a um. Trabalhou aí em 500 mil barris na média nos últimos tempos aí, tá? Desde os anos 2000 que a gente vê uma redução constante. E obviamente, quando se fala em redução da produção, a gente fala também em sucateamento de toda a estrutura. Porque se a gente não consegue produzir, certamente portos, tanques, né? Toda a estrutura, a gente imagina que nesse, nesse período, se a gente quiser voltar a produzir tudo isso, vai ter que ter investimento, vai ter que ter a recuperação das estruturas, tá? Então, isso aqui é um ponto de partida importante, esse dado da Bloomberg, tá? E é muito importante a gente partir disso, tá? Vamos lá. Dito isso, a gente pode começar a falar um pouco sobre a questão, né? Temos aí algumas virtudes aí, algumas questões com relação a isso que são. A primeira coisa é uma coisa humanitária, né? A gente sabe que o regime Chaves Maduro, que foi praticamente uma continuação, ele vem de há cerca de 30 anos atrás, quando o Hugo Chávez assumiu na Venezuela, através de eleições democráticas, né? E que ele tentou primeiro um golpe não conseguiu, e depois ele veio com a questão do populismo, algo parecido com o que acontece aqui no Brasil, eh, e conseguiu se eleger, tá? A Venezuela era um país próspero, ela chegou a ser a quarta maior economia do mundo, uma cidade, vamos dizer assim, com uma certa tecnologia, né? Com conforto, com estrutura, com infraestrutura, e ao longo do tempo isso foi declinando, tá? Então, esse aspecto ele foi cada vez mais virando, que o pessoal chama muito de ditadura, porque as coisas foram mudando, né? O poder militar foi ganhando força, as leis foram mudando, ah, o, os militares começaram a assumir cargos civis, né? A PDVSA, que era a empresa, a principal petrolífera venezuelana, começou a ser ocupada por muitos políticos, né, e militares, né, e a gente foi perdendo pessoas técnicas na Venezuela. A gente, no caso, os venezuelanos foram perdendo pessoas técnicas e foi acontecendo isso aí, tá? Mas, é, além disso, teve muita opressão. A gente viu cenas aí de tanques passando por cima de pessoas, né, que protestavam contra o regime e tudo mais. Isso tem um aspecto humanitário, né? Ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de que haja mais liberdade, liberdade de expressão, que o país possa prosperar de uma forma menos ditatorial, tá? Isso é legal, é importante. Que os venezuelanos que estão comemorando estejam certos, a gente deseja que as coisas fluam no país de uma forma mais democrática, mais humanitária, tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, obviamente, ninguém pode negar, é o petróleo, tá? O petróleo, ele está, nesse momento, com alta de, ah, vamos ver aqui, 50,56% a 57 dólares, ponto 64 barril. Eu já havia falado ontem no Stories que isso deveria ocorrer, né, que a gente deveria ter um aumento, um início de pregão com aumento do petróleo, com alta do petróleo e alta do ouro, tá? A Venezuela também tem uma reserva importante de ouro, tá?
inclusive não explorada ainda. É, mas que essa tensão geopolítica levaria a um aumento inicial. Só que, quando a gente olha essa produção, que eu mostrei ainda há pouco, em franca redução ao longo dos últimos 20 anos, praticamente, 25 anos, né? Ou seja, o regime assumiu há 30 anos. Cerca de 25 anos atrás, 25 anos atrás, a produção de petróleo começou a cair, né? Veja só, o impacto que isso dá. E aí, a gente tem ah, essa perspectiva de empresas americanas, quem sabe, começarem a migrar de volta para a Venezuela e fazerem investimentos. E a gente vê neste momento, olha só o que está acontecendo aqui. Eu vou puxar aqui para vocês verem. Nem sei o que que é isso aqui, mas enfim. Vamos pegar aqui as distribuidoras de energias, de outras fontes de energia, estão até caindo um pouco, né? Entendendo que o petróleo vai baixar de preço, mas enfim. Olha lá, ExxonMobil subindo, já estava subindo 1,9, né, na semana passada, na sexta-feira passada, com a perspectiva cada vez mais iminente, agora subindo 3,30 e Chevron subindo 6,36, tá? Isso aqui pré-mercado. Lembrando que a empresa, eu botei as três juntas aqui, não foi à toa, não, foi de propósito, tá? A empresa, aqui a Donald J. Trump, né? Com a ação militar também subindo 3,8, né? Isso aí tem muito a ver com a política hoje em dia, essa ação aqui, ela flutua muito se o Trump tá bem ou tá mal, tá? É um indicador aí da aprovação. Eu costumo olhar assim, pelo menos. Tá? Então, as petrolíferas estão subindo. Com a possibilidade delas virem para a Venezuela, né, um fluxo, uma tendência mais aberta. O petróleo da Venezuela é de fácil acesso, fica próximo ao mar, né? Ali a gente tem portos que provavelmente vão precisar de investimentos, né? Como eu falei, a produção, mas é de fácil acesso, tá? Então, um investimento assim, ele se paga. A gente sabe que a Venezuela tem altas reservas de petróleo, mas vinha produzindo menos, bem menos, né? Cerca de um quarto aí do que costumava, um quarto que costumava produzir historicamente. Então, é, você vê que as empresas de energia já passam a responder de uma forma mais direta. Só que isso pode significar oferta lá na frente, tá? Ou seja, se essa produção volta a subir, a gente vai ter oferta. E esse preço do petróleo que está agora subindo 0,5, 0,6 por questões ainda do imbróglio geopolítico, ele pode tender aí a buscar novas mínimas. Tá? A gente está falando hoje do petróleo que já chegou a 55 e fração, um pouco ali abaixo de US$ 56, o WTI, e agora está com 57 e pouco, nessa pequena alta que estamos vendo, mas quem sabe aí buscar números na casa aí os 50 mais, os 52, 53, não sei, tá? Cenas do próximo capítulo, a gente vai guardar as casas, né? A Moody's, os bancos, né? JP Morgan, eles vão aí fazer suas análises e fazer eventualmente as projeções para onde o petróleo pode chegar caso isso venha a acontecer, as empresas comecem a investir e aumentar a produção de petróleo na Venezuela. Tá? Ainda não se tem muitas informações de como que vai ser direcionado. A gente sabe que hoje, ou pelo menos até na semana passada, esse petróleo era muito direcionado para a China e Rússia, né? Principalmente China, na verdade, onde eles compravam esse petróleo, inclusive, mais barato, tá? Com relação à China, tá? A China posicionou-se contra, tá? Eu já falei um pouquinho sobre isso aí no Reels e no stories aí do Instagram, se posicionou contra, mas ela tem um ponto positivo nisso tudo, tá? A China, ela tem uma relação ali muito arisca ali com Taiwan, questões ali de inteligência, né, de conhecimento, know-how na produção de semicondutores, tá? Já se fala que a China tem interesse de invadir Taiwan, a Rússia invadiu a Ucrânia, foi muito criticada, agora estão falando sobre direitos na Venezuela, né, de autoridade, soberania, aquela coisa toda, e isso abre um precedente importante para a China, tá? A China, ela tem interesse e isso, obviamente, é uma narrativa a favor dessa possível invasão, tá? Muito embora não exista uma responsabilização, uma criminalização de algum líder ou algo parecido com o que fez o Maduro, né, com relação a tráfico de drogas, etc e tal, mas é um precedente, tá? E a Rússia, obviamente, também pode aí vir querer a usar essa narrativa com relação a toda
a dificuldade de paz que se encontra na Ucrânia, que às vezes parece que vai, né? Rússia e Ucrânia, né? Que parece que vai, parece que não vai, parece que vai. Quando chega muito próximo, alguma coisa trava. E isso também é, pode ser uma narrativa pró-Rússia e pró-China. Então, existe um lado positivo nisso tudo. A China, no entanto, ela tem ali as suas alianças, né, com a Venezuela, né, Brasil, né, essa turma aí é, da esquerda, vamos dizer assim, que houve críticas, né, e que a China, inclusive, falou de uma forma um pouco mais dura. Ela precisa libertar o Maduro imediatamente, o povo venezuelano que tem que se organizar e decidir o que quer por si só, não tem que ter interferência externa. A gente tem que ficar atento com relação a essa relação, Estados Unidos e China. Se esse imbróglio, né, essa questão Venezuela pode afetar os acordos comerciais que já foram feitos, tá? A princípio, nada se ventilou acerca disso ainda, mas isso não pode ser descartado, tá? É preciso ficar. Então, a gente tem que olhar o seguinte, né? Para o curto prazo, a gente tem uma ligeira alta do dólar, o dólar DX hoje sobe 0,20, a gente tem alta do minério de ferro, a gente tem alta do petróleo 0,6%, a gente tem os ativos de risco ali, o VIX andando pouco, os índices futuros, né? A gente tem aqui, ó, vou até puxar aqui, ligeiramente em alta aqui as questões de tecnologia, o QQQ sobe 0,7%. Então, o, o futuro, vamos ver aqui o futuro dos índices S&P 0,30%, Nasdaq um pouquinho mais, 0,67%. Então, tudo mais ou menos dentro do esperado. Mas essas perspectivas do desenrolar das questões comerciais entre China e Estados Unidos e também essa desenvoltura de como que vai ser direcionado o petróleo e se isso vai atrair investimentos, né, de empresas americanas ou outras empresas ao redor do mundo na Venezuela podem redirecionar esses ativos, inclusive na direção contrária de que eles estão nesse momento. Então é preciso acompanhar esses desdobramentos, tá legal? Então, basicamente é isso, essa é a minha visão do que aconteceu, e o que precisa observar acerca de futuro aí para a, a questão Estados Unidos, Venezuela, China e Rússia, não dá para dizer, deixar de fora, tá? E é isso. A gente pede a vocês que, obviamente, dê uma passada pelo canal, vejam os vídeos que tem. A gente tem vídeos sobre indicadores, tem vídeos sobre ferramentas, tem vídeos sobre mesas proprietárias, e você também pode sugerir o seu conteúdo, tá bom? Então, muito obrigado pela audiência.